O clima no Galo e aí na Arena, hein? Muito boa tarde para você, Giovana. Ei, Lages, muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O Atlético ainda está tentando se recuperar depois de ter perdido o título da Sul-Americana no sábado para o Lanús. E o Hulk foi quem chamou a atenção ontem por conta de um desabafo que ele fez nas redes sociais. Ele não falou depois da derrota, foi o primeiro a bater o pênalti, foi o primeiro a errar a cobrança de pênalti no sábado. E ele fez uma espécie de desabafo nas redes sociais, colocou uma foto chorando com a camisa do Atlético, disse que no futebol as pessoas têm dificuldade de reconhecer a dedicação dos jogadores quando o resultado não vem. Fez esse desabafo o Hulk, que deve ser titular na partida de hoje pelo Atlético, falando sobre o time. O técnico Jorge Sampaoli não tem o Igor Gomes, que cumpre suspensão nessa rodada, e também não deve ter Alan Franco nem Rony. Os dois não participaram do último treino, devem ficar de fora dessa partida. Vamos de provável Atlético para enfrentar o Flamengo logo mais. O Galo tem Everson no gol, Saravia, Vitor Hugo e Júnior Alonso formando a trinca defensiva, com Gustavo Scarpa subindo pelo lado direito e Guilherme Arana pelo lado esquerdo. No meio-campo, o Atlético deve ir a campo com Alexander e Fausto Vera com a dupla de volantes e o Bernal um pouco mais avançado. E aí a dupla de ataque deve ser formada por Dudu e Hulk. Esse é o provável Atlético para enfrentar o Flamengo logo mais e daqui a pouco eu volto. Compromisso feito, daqui a pouquinho a Giovana fala com a gente aqui sobre ingressos vendidos. E ontem, galera, nós mostramos aqui no Globo Esporte o bate-boca que jogadores do Atlético tiveram com torcedores na arquibancada na final da Copa Sul-Americana durante ali a disputa de pênaltis, né? Alguns jogadores partiram para cima de um torcedor em um tom de ameaça. O Lianco estava envolvido no episódio e gravou um vídeo nas redes sociais para justificar o que aconteceu. Vamos ouvir. Para, velho, não tem ninguém santinho aqui, todo mundo tem gente às vezes que vem aqui na porta do CT e tem que xingar nossa mãe, eu vou lá no meu Insta falar que tá xingando a minha mãe. Pô, quer ser torcedor, entende o que é. Se quer ser torcedor, você tem que saber o que você escuta. E foi uma reação minha, não foi uma ação, não foi eu que comecei. Eu reagi àquilo que foi falado. Agora no meio do jogo, vem o cara, pô, tu tá torcendo, tu tá o quê? Vai ali, torce, irmão, acaba o jogo, você xinga, você faz o que quiser, mas durante o jogo, velho, fica quietinho, torce, grita, não quer falar besteira, fica quieto. Esse episódio não pode acontecer, gente. Aqui, Atlético e Flamengo na Arena, valendo o título, não é novidade nenhuma. Esse jogo mesmo foi a final da Copa do Brasil no ano passado. E o atleticano não tá querendo saber de outra festa do Flamengo dentro da Arena. E é claro que também tá querendo ver uma reação do time depois da final da Sul-Americana. Aprender a perder é doloroso. Aprende, ser galo é isso aí, ó. Vai passar raiva, vai passar vergonha. Esse vídeo viralizou depois que o Atlético perdeu o título da Copa Sul-Americana. Vai doer hoje, amanhã vai doer mais, mas veste sua camisa porque a gente é galo. Deixar de ser, não. Graças a Deus, não. O Globo Esporte localizou esses torcedores que viralizaram. Eles moram na cidade de São Gonçalo do Rio Preto, que fica no Vale de Jequitinhonha, no interior de Minas Gerais, a cerca de 350 quilômetros de Belo Horizonte. Eles são o Davi Maia Rocha, um influencer que é o pai, e também o Francisco, filho, que não estava querendo colocar a camisa do Galo depois da derrota, mas hoje ele tá aí com ela, não tá não, Francisco? Mostra pra gente essa camisa que você tá aí. Moleque do Hulk. E por que agora você colocou a camisa do Galo de novo? Você que mandou. Eu que mandei. Eu esperei você que mandou. Mas é que no dia mesmo ele já vestiu a camisa depois que a gente conversou. Tem derrotas que deixam cicatrizes eternas, mas é preciso seguir em frente. Agora é ter cabeça no lugar, juntar os cacos. A gente passou por isso ano passado, a gente voltou muito enfraquecido no Brasileiro. Depois de perder a final da Libertadores pro Botafogo na temporada passada, o Atlético foi derrotado pelo Vasco no Brasileirão e correu o risco de ser rebaixado na última rodada. A vitória sobre o Atlético Paranaense impediu um trauma histórico na Arena do Galo, que convive com memórias incômodas. Uma derrota para o Cruzeiro no primeiro clássico realizado no estádio. Outra dor para os torcedores foi ver o Flamengo ganhar o primeiro título disputado na Arena, a Copa do Brasil na temporada passada. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024! Um ano depois,
Com um time profissional, o Atlético ainda não conquistou um troféu em casa. E o Clube Carioca pode ser campeão de novo no estádio, dessa vez no Brasileirão. Mais do que poder atrapalhar um título do Flamengo, a motivação maior do Galo é buscar, até quando matematicamente for possível, a classificação para a Libertadores do ano que vem. Para conquistar um lugar, o Atlético tem que terminar o Brasileirão em 7º ou 8º. Mas em 8º, só ficará com uma vaga se o Cruzeiro ou o Fluminense ganhar a Copa do Brasil. Hoje, o Galo está em 11º, a 11 pontos do 7º e a 4 do 8º colocado. A gente sabe que é muito difícil também, mas a gente tem que acreditar. Temos 4 jogos, onde a gente necessita tentar buscar 12 pontos ou o máximo de pontos possível para ver como vai terminar o ano. Desses 4, 3 são em casa e jogar em casa com o nosso torcedor é muito diferente. A gente precisa muito do apoio deles. O Galo vai enfrentar Flamengo, Palmeiras e Vasco em casa. Fortaleza fora. Não dá para perder a esperança, né? É a seguir. Mas hoje tem Galo e Flamengo, Léo. A gente tem que falar muito ainda sobre o Galo. É isso aí. Então, a gente foi às ruas para ouvir torcedores nessa expectativa desse jogo. O Fael vai falar sobre questão de ingresso e tudo mais. Então, é um jogo em que pode definir o título brasileiro e um jogo importante também para o Atlético, que ainda está sonhando com a Libertadores em 2026. Joga. Com 44 pontos no Brasileirão, o Atlético tem chances remotas de garantir vaga na Libertadores de 2026. Está em 11º lugar e a 11 pontos do Fluminense, primeiro clube no G7. Para chegar lá, o Atlético precisa vencer os 4 jogos finais: Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Vasco. E torcer para que o concorrente tricolor não pontue em seus últimos 3. O São Paulo também não poderia chegar aos 55 pontos. O atleticano ainda sonha com a Liberta. Chegando ao 8º lugar do Brasileirão, pode garantir vaga na Libertadores de 2026 se um clube do G7 vencer a Copa do Brasil. O próprio Fluminense ou o arquirrival Cruzeiro, que está na semifinal da Copa do Brasil. Por falar em rival, a partida de hoje pode marcar mais um título do Flamengo em plena arena atleticana. E aí? Aí eu vou não, que eu fiquei muito decepcionado com a que teve. Eu vou ver de casa mesmo, né? Vamos ver se dá vitória agora, se nós pelo menos atrasa um pouquinho o Flamengo. O Flamengo vai ganhar do Atlético. Pelo jeito que o Atlético tá desacreditado. O Galo vai ganhar do Flamengo, sim, com certeza, porque ao menos isso, né? Porque não está sabendo bater pênalti, também ganhar do Galo, pelo amor de Deus, né, gente? É difícil, vários jogadores no departamento médico, né? E é complicado, a situação é complicada. O Galo ganhou isso? Dificilmente. Fala, Fael, hoje o Galo vai tomar de 5-0 pro Flamengo, hein? Vai perder mais uma vez. Cara de irmãozinho da Assembleia, até o Ziza Valadares apareceu ali para relembrar os tempos que o Galo ficava de fora. Saudades. O tempo que o Galo ficava de fora da Copa Libertadores da América, né? E desde 2013, quando retornou ali para a competição, não ficava 2 anos consecutivos de fora da Copa Libertadores. Não vou mentir para o atleticano, minha esperança para a Copa Libertadores em 2026 é quase nula, principalmente pela questão de quando você precisa desse time decidir, ele pipoca, ele amarela mesmo. É um elenco que eu e o Gão, às vezes, a gente dialoga sobre elencos que marcaram por pipocar na hora decisiva na história. E esse elenco ficou marcado por isso. Não as peças que estiveram ali em 2021, 2022, porque conquistaram seus títulos, mas o elenco que foi montado depois e que vem piorando ano a ano, sim. Isso é fruto de um trabalho de longo prazo, de uma pré-temporada, de uma demora para contratar o técnico, de uma pré-temporada nos Estados Unidos para beneficiar a empresa parceira, pegar sobra de mercado, já que não definia seu treinador, atrasar salários a ponto de jogador se despedir na cidade do Galo, do clube, caçar o rumo dele, pagando um mico na imprensa com as manchetes, um time que não estava completo na pré-temporada, um técnico que indicava reforço que precisava e não era atendido, e trazendo jogador que era óbvio que não ia agregar em nada. Então o Galo cuidou de cada detalhe para fracassar em 2025. O Atlético está na 11ª colocação, 11 pontos de diferença do Fluminense, que é o último aqui do G7. Se o Fluminense
o Atlético tem que ganhar de quem mesmo, Fael? Vamos recapitular, né? Galo pega Flamengo, Palmeiras, hoje, Fortaleza e Vasco. Tem que ganhar os 4, tem que torcer pro São Paulo não pontuar, tá aqui em 8º, tem que torcer pro Fluminense não pontuar. Tá fácil. Né, ganhando o Fluminense ou ganhando o Cruzeiro, a Copa do Brasil, tem uma chance do Atlético chegar ao 8º. Nesse momento, é muito remota realmente. Né? E fruto de tudo isso que eu falei, Léo, desde a demora para contratar o treinador, de ir para os Estados Unidos de forma desnecessária, não duvido nada que o Galo vai dia 15 de janeiro de 2026, jogando o Brasileiro dia 28. A demora para trazer bons reforços no mercado, pegando e pagando caro no que sobrou naquele momento. Um erro administrativo durante a temporada, a ponto de jogadores notificarem o Clube da Justiça, o jogador se despedir no CT, não atender pedido do treinador e terminar a temporada de quando contratar em julho trazer peças como o Biel, que não agregariam nada no momento. Então, quando acontece alguma coisa no futebol, você não pega um intervalo de 1 semana, 2 semanas, não. Você pega o longo prazo que você passa a entender o que aconteceu. Agora, a boa notícia para o atleticano só depende dele, né? Então, o Sampaoli precisa montar um time para enfrentar o líder do Brasileirão. Precisa treinar. E a gente vai ver agora na opinião, na análise do Fael Lima, o que ele está achando desses momentos que antecedem esse jogo. Pois é, Léo, eu acho que ele tem poucas opções para mudar o time, para mexer. Tipo, o time não jogou nada contra um Lanús, que não tinha tanta qualidade assim. Precisa mudar. Mudar como se o banco era muito pobre já na final da Sul-Americana. A gente olhava para o banco de reservas e falava, cara, tá precisando de alguém de referência na área. Aí você fala, a diretoria não resolveu essa questão depois da saída do Davis. Trouxe, na verdade, foi o Biel, que já tinha jogador com essa característica aqui. Então não tem muito o que fazer, Léo. Se o Alan Franco realmente estiver fora do jogo de hoje, deve ir ali o Vera, mas a parte mental ali hoje é o que mais joga contra o Atlético, porque pode sim dar um ar de fim de temporada e que muita gente ali sabe que não vestirá a camisa do Galo no ano que vem. Você escala daqui a pouco a provável formação do Sampaoli, mas a gente precisa conferir então a ficha desta partida entre Atlético e Flamengo, 21h30 na Arena, com a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein. O gaúcho de 35 anos é professor. Fique tranquilo que ele é da FIFA, Rafael. Klein teve naquela polêmica de Cruzeiro e Palmeiras, né? No Galo e Corinthians, ficou uma polêmica também sobre o fato de ele não ter expulsado o Lianco, mas o Klein já apitou Galo e Flamengo, foi uma partida bem limpa, os dois clubes não teve muita agressão, não teve confusão, foram dois clubes que focaram em jogar bola realmente. Perfeito, e eu estou vendo aqui, Fael Lima, no ataque.com.br, que até às 10h30 da manhã de hoje, foram vendidos 10.500 ingressos para essa partida entre Atlético e Flamengo. Só quantos? O que foi que você vai dar pitaco no Atlético? Mas o Fael não acredita no Ataque, não, porque eu provei pelos números do No Ataque que tiveram 12 mil cruzeirenses presentes no estádio, mas ele não acredita nesses números do portal da Casa Esportiva, entendeu? Então, para ele não importa esses 10 mil, não. Quero ver. Ô, Gão, os números que eu usei também para te contestar foram do No Ataque, o portal da casa. 10 mil, Léo, já é o dobro da média de público do Cruzeiro no Brasileiro de 2004, um ano depois de ganhar tudo, quando o Cruzeiro teve uma média de 5.474. E se fizer um pequeno esforcinho a mais, já é praticamente ali o que colocou no Brasileiro de 2012, por exemplo, com 11 mil pessoas, 2002 com 13 mil pessoas. Então, inclusive, Fael, respondendo você, é a média também que você não conseguiu colocar na sua Copa Conmebol, que você quer valorizar como se fosse Libertadores. São médias que você não coloca em Copa do Brasil, onde eu tenho mais de 17 públicos com mais de 60 mil. Você não tem 2 ou 3 com isso aí. Continua tentando contestar porque você só fala. Escala que é melhor, irmão. Gão, quando você debate sobre público aqui, você toma caneta uma atrás da outra, seguida e depois fica tentando você só leva 6 a 1. Programas seguintes ali. Escala Mas os que é melhor, já irmão. é o dobro da média de público de 2004. Escala que é melhor. Um ano depois você ganhar 6-1. tudo. Sobre a escalação do Galo, Léo, aqui na defesa, eu não voltaria com a trinca de zagueiros, que inclusive o São Paulo não precisava ter terminado o jogo contra o Lanús, não precisava ter estendido tanto tempo com o Tressouros do lado de cá, e como o Saravia entrou até lesionado contra o Flamengo na Arena MRV, com certo lado direito da marcação, eu já entraria com o Saravia, com o Vera na vaga do Alan Franco, e apesar de ser feito um grande jogo, o Igor Gomes vem com uma minutagem alta nos últimos jogos, por isso coloquei o Alexander aqui, não pela atuação do Igor Gomes contra o Lanús, mas o Igor Gomes pode aparecer em algumas dessas posições aqui,
para completar a escalação e fica a minha dúvida quanto à utilização do Hulk no ataque, mas eu me baseei na escalação dos últimos jogos e nos desfalques que tem o Galo, já que o Alan Franco pode ficar... Ah, não, perdão, Igor Gomes está desfalque assim, Léo. Igor Gomes está suspenso com o 3º cartão amarelo. Então me baseei nessas